Ciao ragazzi, tutto bene? Hoje vou tratar de um tema super importante aqui, que é o tema da pronúncia em italiano. Isso aqui é essencial para o aprendizado, não só do italiano, mas também de qualquer língua que a gente se propuser a aprender, certo? Hoje eu vou começar falando, com relação ao italiano, sobre as vogais, os sons vocálicos que nós temos em italiano. Lembrando, em italiano, as vogais, le vocali, certo? As vogais em italiano são muito semelhantes às vogais que nós temos em português, né, que é a minha língua materna. Então vamos fazer isso aqui de forma um pouco comparativa para entender como é que isso aqui funciona, certo? Os principais sons vocálicos que nós temos, tanto em português como em italiano, são 7. A, E, I, O, U e a pronúncia fechada do E e do O, que são E e O. Então nós temos 5 grafias, 5 letras, para 7 sons. É claro que em português a gente tem acentos gráficos que vão diferenciar um som do outro, para a letra E que pode virar E e para a letra O que pode virar O, certo? Mas em italiano vão ser os mesmos 7 sons. Tem uma questão que é super importante da gente levar em consideração aqui, que é a questão das vogais nasais. O português ele é muito baseado nessa nasalidade, né? Talvez seja um dos traços mais característicos do português, principalmente a variação falada aqui no Brasil, que é esse ão, em, ons, ens, também, mãe, chão, violão, né? Canção. Então esse ão, em, que é esses sons que a gente produz fazendo o ar passar pelo nariz, por isso são chamados de nasais, né? Esses sons eles são definidores, né, do português, da nossa língua, né? Mas em italiano esses sons praticamente não existem, certo? Então esse é um dos primeiros desafios que todo brasileiro tem na hora de aprender o italiano, é tentar não usar esses sons nasais, porque em italiano eles simplesmente não existem. Eu vou dar alguns exemplos aqui para ajudar a gente a exemplificar isso aqui um pouco. Eu vou colocar essa palavra aqui agora, aqui no canto, que é a palavra canto. É uma palavra que existe tanto em português quanto em italiano. E a pronúncia dela em português é canto, né? A transcrição fonética, mais ou menos, isso aqui não é a transcrição fonética vera e própria, né? É uma transcrição mais ou menos para a gente entender exatamente que som que a gente está fazendo. É esse aqui, com o K, o A com o tio, o T e o O. Perceba que se a gente ler qualquer uma das formas, o som vai ser sempre canto. O que isso me diz? Isso me diz que essa letra N, assim como a letra M em português, na verdade, nessas situações em que elas estão depois de uma vogal e antes de uma consoante, essas letras M ou N, elas não funcionam como consoantes propriamente ditas. Elas simplesmente funcionam como um nasalizador dessa vogal que vem antes dela. Então é como se tivesse um tio nesse A. Esse N depois desse A nada mais é que um nasalizador, né? A gente está acostumado a olhar isso aqui e ler canto, simplesmente esse an. A gente não fala essa letra N, né? Propriamente dita. E em italiano, como que a gente pronunciaria essa palavra? Porque a palavra existe igualzinha, a grafia pelo menos é idêntica em italiano. Como que ela funciona em italiano? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que em italiano eles não produzem nasal. Pede para o italiano falar violão, por exemplo. Eles vão falar violau, né? Eles simplesmente não têm... eles não aprenderam isso quando eles aprenderam a língua deles. Então, hoje em dia, na fase adulta, eles têm dificuldade de falar. Assim como, por exemplo, nós brasileiros temos dificuldade de falar aquele the, o th do inglês, porque são sons que nós não nos acostumamos a ele na nossa infância, que é quando a gente aprende a nossa língua mesmo, certo? Então, em italiano, como não tem nasal, esse N ele não vai funcionar como um nasalizador para o A. Esse N ele vai ser uma consoante real. E aqui um pouquinho de fonoaudiologia, como que a gente produz a letra N? É a gente colocar a língua atrás do dente, né? Faz tentem vocês. Tentem fazer esse som, porque ter consciência de onde que está a língua, o dente, os lábios para produzir esses sons vai ser muito importante nessa fase, né? Então, então como que o italiano vai pronunciar essa palavra? Primeiro ele vai falar K, depois ele vai colocar a língua atrás do dente, vai falar o N. Então,
tipo em câmera lenta, falando bem devagarzinho, can. Percebam que esse A não virou can, não virou an, continua A, vira an, canto. Olha a diferença, canto é a variação em português e canto seria como nós dizemos isso em italiano. Canto, canto, can. Tentem fazer isso. Canto. Falar bem devagarzinho, letra por letra, que vocês vão conseguir. Esse é o primeiro desafio que a gente tem quando a gente vai aprender a falar italiano. É tentar não falar tantas nasais que existem muito em português, né? Como eu disse no começo, basicamente são sons que definem a nossa língua portuguesa. Então, na hora de aprender uma outra língua, principalmente o italiano nesse caso, a gente vai ter que ir se acostumando a lidar com outro padrão fonético, certo? E eu gosto muito de falar a respeito disso também, uma questão até cultural, porque eu acho que língua e cultura são reflexos um do outro, né? Eu acho muito interessante como, por exemplo, a música que define a brasilidade, eu acho que seria a bossa nova, ela é toda nasal, ela é toda arredondada, né? Um cantinho, um violão, nosso amor, uma canção. Então são todas palavras com sons nasais e eu acho que essa nasalidade dá um swing, dá uma leveza, dá um arredondado para a música, né? Para a fala, para o jeito que a gente pronuncia as palavras. E italiano? Qual que é a música que define a Itália? Seria a ópera, né? Que é um negócio reto e duro e eloquente e que, sabe, não tem tanto swing, não tem tanto balanço, não é tão arredondado quanto a bossa nova, mas tem um poder, tem uma força, né? Uma coisa quase brutal, assim, que são essas vogais faladas sem nasalidade nenhuma, sem que passe pelo nariz. Então eu acho interessante a gente ir observando esses detalhes, observando essas diferenças e onde que cada característica de uma língua vai influenciar no tipo de produção cultural que o país falante daquela língua vai ter, certo? Por hoje eu vou ficar por aqui, depois a gente vai falar das consoantes, de cada um dos sons, cada uma das possibilidades que nós temos, mas por hoje eu vou falar nesse vídeo só das vogais, para a gente treinar bem isso aqui, e na volta a gente fala do resto. Se gostaram do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários, vou sempre responder tudo, beleza? Grande abraço a todos, arrivederci!